Olá, bem-vindo ao Projeto Odisseia e ao canal Odisseia. Se você não conhece ainda, assista aos vídeos, entenda o que é ser integral, um indivíduo pleno, em harmonia com todos os seus potenciais, dando o melhor de si para a vida e para o mundo. Eu recebi uma pergunta de alguém do Projeto Odisseia, dizendo assim: para eu encontrar meu propósito, eu preciso fazer uma terapia? E fiquei pensando nos posts do Instagram, no Facebook, nas mídias sociais. Todas as pessoas parecem tão felizes. Todas as pessoas parecem ter encontrado o seu lugar. Todas elas parecem ter encontrado o seu propósito. As fotografias passam uma imagem, uma impressão de que todo mundo está alinhado. Todo mundo está desempenhando aquele grande propósito da sua vida, estão felizes e plenas, e só eu que estou olhando para as fotos, me sinto perdido. Somente eu ainda não encontrei realmente o que eu quero fazer. Somente eu não encontrei a resposta para a pergunta: qual o sentido da minha vida? O que eu quero? Quem sou eu? O que me faz sentir-me pleno, feliz? Bom, se você está nessa posição, então esse vídeo é para você. Nós vamos falar do primeiro passo, o primeiro passo para você encontrar seu propósito. Mas antes de falar do primeiro passo, esqueça as imagens das mídias sociais. Essas imagens não refletem a realidade. Se todas as pessoas do mundo estivessem tão felizes, tão plenas, como elas mostram nas fotos das mídias sociais, se todas as pessoas tivessem encontrado verdadeiramente o seu propósito, nós estaríamos num mundo 100 vezes melhor do que o mundo em que vivemos. Você não é uma exceção. Sentir-se perdido, sentir-se confuso, não saber exatamente o que queremos, é natural. Não conseguir enxergar quais são suas características mais profundas, o que você realmente quer, é natural, é normal. Não saber exatamente qual é o seu propósito também é natural. O que não é natural é você não fazer nada a respeito, é você permanecer imóvel, é você não dar o primeiro passo. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Vamos dar o primeiro passo? Pensa num barco. Na parte de trás, nós temos um motor. Na parte da frente, um leme. Algo que guia esse barco, que diz para onde ele vai. Na parte de trás, uma célula, um motor, um instrumento de propulsão que dá energia, que faz esse barco se deslocar. Nosso grande equívoco é imaginar que propósito ou é o motor ou é o leme. Propósito é o barco inteiro. Você precisa se conectar com essa força propulsora que te move. Qual é o motor das vidas humanas? Quais são as forças que nos impulsionam? Esse é o primeiro passo. Porque se você descobrir isso, basta você direcionar
basta você dar um rumo para essas forças e você estará no caminho certo para encontrar seu propósito. Eu me lembro de quando fui ao Cabo Canaveral pela primeira vez, aquele local nos Estados Unidos, na Flórida, onde são feitos os lançamentos de foguete. Você observa um foguete sendo lançado para fora da órbita terrestre. É extraordinário. Tem um motor potente, poderoso, que leva aquele foguete até uma determinada altitude. Depois, o foguete se desfaz daquele motor. Entra em ação um outro, menos potente, mas que vai ajudar o foguete a atingir uma altura mais elevada, que ele não poderia atingir se tivesse com o motor pesado. Esse segundo motor leva o foguete a uma outra altitude. Depois ele se desfaz desse segundo e entra em ação um motor pequenininho, de menor potência, mas adequado àquela altitude. Eu gostaria que você pensasse em você como um foguete. Existem forças operando dentro de você, forças poderosas, que são esse motor pesado e potente, forças intermediárias, que representam esse motor mais leve, menos potente, e forças sutis, que são aquele motor levinho, mais fraco, no entanto, adequado para altas altitudes. Uma hierarquia de forças agindo dentro de você. Quer descobrir essas forças? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para encontrar o propósito. Você quer descobrir quais são essas forças? Que motores são esses que estão impulsionando sua alma, seu psiquismo? Quando você olha para isso, quando você entende o que te move, o que te impulsiona, o que precisa acontecer para você se sentir vivo, para você se sentir participante, para você se sentir como um jogador no campo e não como alguém na arquibancada, jogando, participando da vida. Que forças são essas? Bom, vamos precisar falar sobre as 6 necessidades que movem todas as pessoas. As 6 forças básicas do ser humano, que impulsionam o motor do barco, os foguetes. E depois, você terá que estabelecer uma hierarquia. Quais dessas forças são as mais poderosas? São aquele motor primário. Quais forças são menos intensas? Qual é o motor intermediário? Ele é menos potente, mas ele é responsável por movimentos mais sutis. E qual aquele motor final? Mais frágil, mais leve, mas que garante as grandes altitudes, o voo em grandes altitudes. Vamos examinar as forças básicas que nos movem, as 6 necessidades básicas. E você vai fazer uma lista. Eu quero que você pegue uma folha de papel agora e anote 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois que eu falar dessas necessidades fundamentais, dessas 6 necessidades básicas, que são as 6 forças do psiquismo humano, as 6 forças que movem os seres vivos, inclusive você, eu quero que você anote quais são as prioridades. Qual necessidade é a primeira na sua vida? Qual a segunda? Qual a terceira? Assim que você fizer isso, você começou a compreender
o motor do barco, o que te move, o que você precisa fazer para se sentir vivo. Qual é a chama que você precisa acender para se sentir feliz e pleno? É disso que eu estou falando. Eu estou falando de combustível. Eu estou falando de energia. Eu estou falando daquilo que te move. São 6, mas eu não sei qual que é a primeira, no seu caso. Eu não sei qual que é a segunda. Você terá que descobrir. E adivinha? Esse é o primeiro passo para você descobrir o seu propósito. Esse é o primeiro passo. Se você não anotar nessa folha, qual é a primeira necessidade, a mais importante para você? Das 6 que eu vou falar. Escute primeiro as 6, depois você anota. Se você não souber essa ordem, você não sabe como funciona o motor do seu psiquismo. Primeira força poderosa, necessidade de segurança. Todos nós temos necessidade de segurança. Você já pensou em como o ser humano nasce? Tão frágil. A espécie humana é a mais frágil de todas as espécies biológicas. Um bebê não sobrevive se não receber a ajuda de um outro ser humano. Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser cuidado. Ao contrário de outros bebês de outras espécies biológicas, que já nascem, saem andando, daí uma semana se viram sozinhos, nós seres humanos não. Isso produz em nós uma sensação de insegurança e uma necessidade de buscar segurança. Será que essa é a primeira e a maior necessidade da sua vida? Você é aquela pessoa que gosta de segurança? Gosta de ter um local só seu, uma rotina, que não gosta de mudar de casa, não gosta de mudar nem a roupa, tem aquela camisa há 5 anos que já está velha e você não troca, porque a necessidade principal é segurança. Você está sempre buscando segurança. Você não gosta de insegurança, não gosta de imprevisto, você gosta das coisas sob o controle, você se sente seguro quando tudo está ali na sua mão, quando você pode controlar, agir. Segurança é a principal força que te move? Se for, olha a primeira dica do propósito da sua vida. Não tem como você construir um propósito que não leve em conta segurança. Se segurança é a principal necessidade que te move, como você pode construir um propósito com base na total insegurança? Você não será feliz. A sua escolha profissional, a sua escolha afetiva, a maneira como você vive em família, o lugar que você mora, tudo precisa respeitar a sua necessidade de segurança, se essa for a primeira necessidade, a mais importante para você. Pode não ser. Para algumas pessoas, segurança é a última necessidade. Tem outras que vêm na frente. Mas para você não. Para você, a necessidade de segurança pode ser a principal. Veja, não tem como descobrir o propósito se eu não compreendo qual é a principal necessidade básica que me move. Das 6, qual é a principal? Eu me lembro de alguém do Projeto Odisseia que me fez a seguinte pergunta: para descobrir o propósito, Haroldo, eu preciso fazer terapia? É uma pergunta interessante, porque a terapia tem a ver com lidar com os meus traumas, com os meus problemas, com as feridas, com aquilo que está se manifestando agora em mim, fruto do passado, e que precisa ser resolvido para que eu possa seguir adiante. A terapia é muito importante, mas não necessariamente para descobrir o propósito. Para descobrir o propósito, o primeiro passo é entender quais são as maiores necessidades, qual é a hierarquia das suas necessidades. Tem 6 necessidades básicas, mas qual é a principal para você? Segurança.
As pessoas que têm a necessidade de segurança como a principal, elas sempre querem uma profissão mais segura, um relacionamento mais estável, uma família mais estruturada. Geralmente elas querem morar num local e não mudar. Elas querem ficar ali, manter suas raízes. Não há nada de errado nisso. Você só precisa compreender se esse é o seu caso. Mas para outras pessoas, a necessidade principal é de variedade. Todos temos necessidade de variedade. É por isso que você tira férias, vai para uma praia. É por isso que você sai para jantar fora. Por que você não janta em casa? Porque você quer variar um pouco. Você quer comer uma comida diferente, você quer ir a um local diferente. Todo ser humano tem necessidade de variedade. Variedade é uma necessidade básica. Mas a pergunta aqui não é essa. A pergunta aqui é: variedade é a principal necessidade sua? Se for, é claro que a sua escolha de profissão, que a sua escolha de estilo de vida, que a sua escolha de onde você mora, de onde você vai exercer suas atividades, que a sua escolha de relacionamento, do temperamento da pessoa com qual você se relaciona, não poderá ser a mesma escolha da pessoa cuja necessidade principal é segurança. Entendeu? Não há nada de errado nisso. Então, aquele que a necessidade principal é a segurança, ele pode querer um concurso, um emprego mais estável, algo mais concreto. E aquele outro que tem necessidade de variedade, ele pode se encaminhar para profissões que são mais fluidas, que são mais abertas, que são mais cheias de oportunidade, mas com pouquíssima segurança, muito instáveis, porque a pessoa gosta disso. A maior necessidade dela é a variedade. Você está conseguindo entender isso? Está percebendo como que isso impacta para você encontrar o seu propósito? O propósito de uma pessoa que tem como necessidade primeira a variedade não é igual ao propósito de uma pessoa que tem como necessidade primeira a segurança. Mas não responda ainda. Tem mais 4 necessidades para você examinar. Antes de você estabelecer a ordem, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª. Necessidade de domínio e necessidade de interação. O que é isso? Necessidade de domínio todos nós temos. Todos nós temos necessidade de conquistar alguma coisa. Um lugar ao sol, conquistar alguns bens materiais, conquistar alguma posição social, conquistar, por exemplo, um respeito no mercado de trabalho, uma imagem na área em que você atua, conquistar um sonho. Todos nós temos necessidade de ter um espaço onde a gente domina. Imagine se no seu quarto de casal, ou se no seu quarto de solteiro, quem manda é um terceiro. Você é um adulto e não manda no próprio espaço que você dorme. Todos nós temos necessidade de um espaço onde nós possamos dar as cartas. Isso é do ser humano. Mas a pergunta aqui não é essa. A pergunta é: será que essa necessidade de conquista, será que essa necessidade de domínio, de poder, de controle, é a principal necessidade do seu psiquismo? Se for, esse é o primeiro passo para você descobrir seu propósito. Seu propósito tem que estar alinhado com essa necessidade de independência, de autonomia. Existe também uma outra necessidade que é par dessa, a necessidade de interação. Todos nós temos necessidade de interagir, de nos relacionar, de permutar, de trocar, de dividir. Você dirige um trecho da estrada, entrega o volante para outra pessoa. Reveza. Nós temos necessidade disso também, de somar, de criar sinergia. É por isso que as pessoas fazem sociedade. Por que a pessoa não é dona sozinha de uma empresa? Ela tem sócios.
por conta dessa necessidade de interagir, de criar sinergia, de integrar, de estar junto, de dividir tarefas, de fazer uma parte do processo para que o outro faça outra parte. Se essa for a principal necessidade da sua vida, ela é totalmente diferente daquela pessoa que tem necessidade do domínio, do controle. Porque você não vai buscar situações em que você tem que tomar todas as decisões, que você tem que controlar. Se a sua necessidade principal é de interação, você sempre vai procurar união, sinergia, trocar decisões, dividir decisões. É diferente. Não é nem melhor, nem pior. É apenas diferente. Mas entender isso impacta o seu propósito. Se a sua necessidade principal é interação, você precisa construir sua vida dessa maneira interativa, de dividir decisões, dividir espaço, dividir situações. Se a sua necessidade principal é do domínio, você é um líder, você gosta de comandar, você gosta de ditar as regras. Não há nenhum problema nisso, é a sua característica e o seu propósito tem a ver com essa força que te move. Se você não atender a essa necessidade, você não vai realizar seu propósito. Já temos aqui 4 necessidades. Qual delas aí é a principal? Você vai ter que fazer uma ordem, hein? Primeira, segunda, aí a terceira, a quarta. Quando você colocar essas necessidades em ordem, você vai perceber quais são as forças que te impulsionam. O segundo par de necessidades: satisfação, fruição. Todos nós temos necessidade de prazer, de satisfação. Todos. Mas, se você é uma pessoa em que a necessidade de satisfação é a principal, você não está muito preocupado com as questões que aquela pessoa que tem a necessidade principal de domínio está preocupada. As suas necessidades são outras. Você está buscando na vida outras coisas. É por isso que a gente encontra aquela pessoa que está lá no interior, numa casinha no interior, tem ali uma horta pequenininha, uma casa pequena, e ele está feliz porque a necessidade principal dele é a satisfação, é o prazer. A necessidade principal dele não é conquista, não é domínio, não é expandir. Não. A necessidade principal dessa pessoa é usufruir, é o prazer, é a satisfação. É por isso que você vê um executivo deixando um alto cargo de uma grande empresa e se mudando para a praia para vender sanduíche natural e se tornar um surfista. Por quê? Porque ele entendeu que a necessidade primária, a força que o move, não é a conquista, não é o domínio. Nada de errado com isso, nada de errado. Mas ele entendeu que a necessidade primeira dele é a satisfação, é o prazer de acordar, ver o mar, pegar uma onda, ter aquela vida natural. Ele quer o prazer, a satisfação, ele quer fruir. É isso que dá sentido. E é claro, quando ele era um executivo, ele se sentia frustrado, ele se sentia infeliz. Por mais que o Instagram dele fosse maravilhoso, com ternos bonitos, ou com salto alto, com roupas bonitas, por mais que essa pessoa passasse a impressão de alguém bem-sucedido, de alguém bem posicionado, aquilo tudo era foto, aquilo tudo era só perfil. Por dentro a pessoa não se sentia plena, ela não se sentia feliz, ela estava frustrada. Sabe por quê? Porque a necessidade principal dela não era domínio, conquista, era satisfação. É por isso que uma pessoa se isola e vai ser um monge, e vai passar a vida inteira orando ou meditando, porque essa é a necessidade principal dela. Não tem nada de errado nem de certo, é uma característica. Por isso eu digo, o primeiro passo para descobrir o propósito é
colocar as suas necessidades em ordem. Qual dessas é a principal? E por fim, conexão social. É o par da satisfação. Conexão social é aquela pessoa que tem necessidade de interação. Ele quer sair, ele quer encontrar pessoas, ele quer participar de clubes, de grupos, de partidos políticos, de ONGs. Ele quer conexão social. Claro que todos nós temos necessidade de conexão social. Todo ser humano tem. Ninguém vive isolado. Sem a sociedade, a vida não seria possível. Mas tem pessoas que essa é a necessidade principal dela. Então, se ela não tiver com alguém, se ela não tiver um evento, se ela não tiver pessoas participando, ela não se sente bem. Imagine pessoas que organizam eventos, que são produtores de eventos, que estão nos bastidores de eventos de moda, eventos de música, eventos de arte, clubes, eventos políticos. A necessidade principal dessas pessoas é a conexão social. Pode não ser a sua. Se essa não é a sua necessidade principal, se todo dia você tiver um evento, você vai ficar esgotado. Você vai se sentir infeliz. E isso é o que acontece. Muitas pessoas criam um estilo de vida no qual a vida delas está repleta de eventos sociais, mas essa não é a necessidade principal dela. Então ela se sente triste, frustrada, esgotada. E o outro está feliz da vida, está alegre, está vibrando, porque aquela é a necessidade principal dele. Qual é a sua? Pega o papel aí, a caneta. Você escreveu aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Agora coloque em ordem. Dessas 6 necessidades que eu te falei, qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? A quarta? A quinta? A sexta? Quando você preencher essa lista, você deu o primeiro passo para descobrir o seu propósito verdadeiro. Você deu o primeiro passo para descobrir quais são as forças que movem o seu barquinho. Quais são as forças que te fazem pleno, as forças que te fazem feliz, realizado. Para de se comparar com os outros. Mergulha em você mesmo e entenda o que te move. Gostou desse vídeo? Te ajudou? Compartilha, comenta, preenche. Se você não preencher essa lista, o vídeo não adiantou. Para que transformações sejam geradas na sua vida, você precisa colocar em prática tudo aquilo que eu disse aqui. Precisa refletir sobre isso e precisa anotar suas necessidades prioritárias. Compartilhe esse vídeo, dê seu like.